Boa noite, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula, da disciplina de História da Enfermagem. Na aula inicial, na quinta-feira, a gente falou um pouco sobre o conceito de enfermagem, falamos sobre como a enfermagem surgiu, falamos de Florence, e agora a gente vai falar um pouco sobre a enfermagem no Brasil, E para iniciar, gente, falando sobre a história da enfermagem no Brasil, a gente não pode deixar de falar da mãe da enfermagem, considerada a enfermagem brasileira, que foi Ana Justina Ferreira Neri. Então, essa aula vai ser direcionada somente a ela e a enfermagem brasileira, tá certo? Então, Ana Justina Ferreira Neri, gente, ela nasceu em 1814 e ela casou-se com Isidoro Antônio Neri, onde se enviuvou muito cedo, Ela perdeu o marido aos 30 anos. E em 15 de agosto de 1864, ela parte para a Guerra do Paraguai, onde seus filhos, haviam se aliado, se alistado ao exército, e eles teriam ido, para a guerra, e ela, a única forma que ela viu para se encontrar com os filhos, para ter os filhos mais próximos, foi indo até a guerra para exercer esses cuidados, de enfermagem, atender os feridos. Então, a gente tem aqui que Ana Justina Ferreira Neri, ele foi nascida na cidade de Cachoeira, província da Bahia. Ela teve 2 filhos recrutados para a Guerra do Paraguai, que foi a guerra que ela foi servir. E por questão familiares, ela coloca-se à disposição para ir para a guerra, onde improvisou hospitais para atender. E ela vai retornar 5 anos depois para o Brasil com louvor, Em 1890, ela fundou a primeira escola de enfermagem no Brasil, que foi a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, com conhecimento técnico e científico, que hoje é a mesma escola Alfredo Pinto, a Unirio. E a enfermagem no Brasil, em 1923, ela fundou essa primeira escola de enfermagem baseada na adaptação americana no modelo Nagliano, que é o modelo de Florence, a escola Ana Neri. Na escola Ana Neri, ela tornou-se uma referência para a demais escola. Ela selecionava o seu quadro de moças, então não era qualquer pessoa que ela conseguia, ela colocava para estudar, Provou a divisão social no trabalho de enfermagem e suas enfermeiras eram consideradas padrões. Aqui a gente tem uma imagem, dela atuando diretamente na guerra dos feridos, na Guerra do Paraguai. Ana Neri foi a pioneira da enfermagem no Brasil. Ela prestou serviços voluntários nos hospitais militares da Assunção, Corrientes e Humaitá durante toda a Guerra do Paraguai. Então, gente, ela era uma senhora, que era já viúva. Seu marido faleceu ela muito jovem, com 30 anos. E ela tinha alguns filhos. E os seus filhos foram atuar na Guerra do Paraguai como voluntário. Então, ela, como meio de ficar próxima dos filhos, se alistou e se ofereceu a cuidar dos doentes, no Paraguai. Por isso que ela foi para essa guerra. Como eu já falei, ela nasceu em Vila Cachoeira, no Paraguaçu, na Bahia, em 13 de dezembro de 1814. Casou-se aos 23 anos com Isidoro Antônio Neri, que era um capitão da Marinha, que vivia sempre ao mar. Ana acostumou-se a estar em casa, e ter essa responsabilidade. Ela ficou viúva aos 29 a 30 anos, onde seu marido morre a bordo no veleiro. E em 3 de maio, no Maranhão. E ela criou sozinha os seus 3 filhos, Justiniano, Isidoro e Pedro. Os 2 primeiros eram médicos e o Pedro Antônio era militar. Em 1865, o Brasil integrou a Tríplice Aliança, e lutou na Guerra do Paraguai. Então, os filhos de Ana Neri, eles foram convocados a lutar no campo de batalha. E ela sensibilizou com a separação, Então, no dia 8 de agosto, ela se inscreveu ao presidente da província para cuidar dos feridos da guerra, enquanto todo o conflito durasse, Enquanto a guerra permanecesse, ela ia estar lá próxima aos filhos. E aí acabou que seu pedido foi aceito e ela partiu de Salvador em direção ao Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções de enfermagem com as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo. E aos 51 anos ela foi incorporada
ao 10º Batalhão de Voluntários. Durante toda a guerra, ela prestou serviço nos hospitais militares de Assunção, Corrientes e Humaitá, e tornou-se a primeira mulher enfermeira do país. E apesar das faltas de condições, pouca higiene, falta de matérias e o excesso de doentes, Ana Nery chamou a atenção pela dedicação do trabalho como enfermeira por todos os hospitais que ela passava. Então, Ana, ela acabou montando um enfermeiro modelo, né? Uma enfermaria modelo, como ela acharia que deveria ser ideal para cuidar dos doentes, né? No final da guerra de 1870, Ana voltou ao Brasil com 3 órfãos de guerra, então ela perdeu seus 3 filhos na guerra, né? Foi homenageada com medalha geral de campanha e a medalha humanitária de primeira classe. Dom Pedro II, por decreto, lhe concedeu uma pensão vitalícia, então ela recebeu essa pensão até o último dia de vida dela, né? E ela faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de maio de 1880. Faleceu Carlos Chagas, quer dizer, batizou como nome de Ana Nery a primeira escola oficial brasileira de enfermagem, em 1926. E o Dia do Enfermeiro é comemorado no dia 20 de maio aqui no Brasil, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem de um vídeo que eu vou colocar para vocês assistir no final dessa aula. E agora a gente vai falar só um pouco sobre os símbolos da enfermagem, né? É comum a gente ver esses símbolos associados no jaleco ou em algum lugar e não entender o significado dele, gente. Mas cada parte do símbolo, seja ele a lâmpada, a cobra, a cruz, a seringa, eles todos têm um significado. Então, aqui, ó, nesse primeiro símbolo, a gente vai ter o símbolo do enfermeiro, né? Que vai ser a lâmpada, a cobra e a cruz. E esse aqui, gente, já vai ser o símbolo do técnico ou auxiliar, que vai ser a lâmpada e a seringa. Aqui, gente, tem o significado de cada símbolo, né? Então, a lâmpada, ela vai significar o quê? O caminho e o ambiente que a gente vai percorrer, né? A cobra vai significar a magia e a alquimia. A cobra mais a cruz vai significar a ciência, por isso ela tá num símbolo do enfermeiro. E a seringa, ela vai significar a técnica, né? Por isso que ela está no símbolo do técnico. E a cor verde, gente, que geralmente é a cor associada à enfermagem, ela vai dar um significado de paz, tranquilidade e cura à saúde. E a pedra, né, do símbolo da enfermagem, a esmeralda, cor e símbolo da enfermagem, que é a verde esmeralda. Então, gente, a gente conclui essa nossa primeira parte da nossa aula, que falou sobre a história da enfermagem, desde de Flórence até Ana Nery. Então, gente, para finalizar essa nossa aula da sexta-feira, eu vou estar enviando para vocês um link de um vídeo, onde vocês vão assistir. Esse vídeo é bem interessante, bem legal, onde ele vai contar toda a história da Ana Nery, de como ela foi para a guerra, de todo o sofrimento, do cuidado que ela teve lá com os pacientes, né, nos halls, nas enfermarias, na questão do ambiente, que ela se preocupava em cuidar do ambiente para melhor atender o cliente, né, o paciente, da humanização que ela teve, da higiene. Então, a gente consegue ter uma perspectiva bem legal com esse vídeo, tá bom? Então, assim, no final dessa aula, a gente vai ver o vídeo, né, que vocês vão estar vendo esse vídeo já na sexta-feira. E aí, a gente vai ter uma atividade. Lembrando, gente, que essas atividades, eu não vou estar cobrando vocês, fulano não fez, fulano fez. Vocês vão ter que fazer elas para a nota complementar. Por exemplo, se se eu lancei 3 atividades no grupo e você só realizou 2, você vai ter uma nota inferior a quem fez as 3. Se você realizou só uma, e assim consecutivamente. Então, façam as atividades complementares, assistam os vídeos, porque eu também acompanho quem visualiza os vídeos no grupo do WhatsApp. Então, gente, é algo que vocês vão se adaptar aos poucos. A gente vai ter nosso encontro presencial, onde a gente vai ter esse contato melhor, né? Professor e aluno, logo, se Deus quiser, nós vamos também estar voltando às aulas presenciais. E a gente vai ter esse contato maior. Eu sei que é um momento difícil, é uma coisa nova, mas vale a pena a gente investir, porque futuramente é a carreira de vocês, é a profissão que vocês vão escolher e o mercado de trabalho tá aí.
E não falta emprego, não. Falta é profissional que realmente queira trabalhar e seja qualificado, tá certo? Então vamos estudar, vamos prestar atenção nas aulas, vamos interagir com o professor, realizar as atividades e dar tudo certo, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima semana, tá bom, meus lindos? Fiquem com Deus.